Olá, amores! Vamos para a nossa aula de arte, tá bom? Nesse momento é o momento da nossa aula de arte, então eu gostaria que você se preparasse aí, pegasse um livro, tá bom? Para a nossa aula, tá certo? Nossa aula de hoje começa na página 24 e 25, olha só. Vamos aprender um pouco sobre os instrumentos musicais, tá bom? Vamos dar início ao capítulo 4 e terminar ele também ainda, dar início e o fim dele hoje, né? Por quê? Porque estamos encerrando também esse livro de arte, assim como todas as outras matérias, tá certo? E aí eu gostaria que você desse uma olhada aí nessa linda imagem com esses instrumentos musicais, tá certo? Você conhece esses objetos que estão aí na ilustração? Esses instrumentos musicais? Que instrumentos musicais você vê aí nessa imagem? Temos aí, né, o violão, temos a guitarra, o violino, a harpa, não é isso? Você já viu algum desses instrumentos? Ou você já experimentou tocar algum deles? Que bacana, eu acho muito belo, muito louvável quem sabe tocar qualquer instrumento musical, né? Então, vamos conversar sobre a origem dos instrumentos musicais, não é isso? Mas antes de tudo, eu queria falar para vocês que os primeiros sons que despertam a curiosidade do ser humano foram as sonoridades vindas da natureza. O que é sonoridades vindas da natureza? Exatamente, o canto dos pássaros, o estrondo dos trovões e o barulho da chuva, certo? As sonoridades são os sons da natureza. Entre outros, aguçaram a audição do ser humano para as diferenças e as belezas de cada som, certo? Então, os primeiros sons que despertaram a curiosidade do ser humano foram o quê? Foram as sonoridades vindas da natureza, não é isso? O canto dos pássaros, que é belíssimo, um pássaro cantar. Você já viu um pássaro cantando? É um som belíssimo, natural, não é isso? Então, na página 26, iremos aprender um pouco mais, na verdade, sobre a origem de alguns dos instrumentos musicais, tá certo? O desejo de conhecer o som levou o homem a explorar as sonoridades de seu corpo e a criar os instrumentos musicais. Cada instrumento tem uma origem e uma história que se relacionam com os instrumentos musicais. Depois que o homem ele conheceu o som, a sonoridade vinda da natureza com o som dos pássaros, o estrondo dos trovões e o barulho da chuva, ele teve curiosidade de conhecer outros sons, não é isso? E cada instrumento tem uma origem e uma cultura e uma história que se relacionam com a cultura do povo que o criou. Vamos lá conhecer alguns desses instrumentos. Os instrumentos musicais são classificados em 3 categorias, certo? Que são o sopro, que é instrumentos de sopro, que precisa assoprar para que possa sair o som. Tem a percussão, que são instrumentos que precisam bater com as mãos para que saia algum som. E os instrumentos de cordas, né? Cordas, de acordo com a forma como produzem os sons, tá certo? E aí os instrumentos de corda são aqueles que têm aquelas cordinhas, tá certo? Como o violão, o violino. Ok, baby. E aí tem alguns instrumentos de sopro, você já viu algum desses? Temos a flauta, a clarinete, o trompete, saxofone, tuba e o trombone. São instrumentos que precisam de muito fôlego, né? Para que possa sair o som deles, tá certo? Temos também aí, observe, a percussão, né? Que são tipos de instrumentos chamados percussão, que são alguns como a bateria, o tambor, as maracas, xilofone, os pratos e o triângulo.
Então, são instrumentos que precisam das mãos, né? Para que possa movimentar esses instrumentos, não é isso? E temos também os instrumentos de cordas, como eu falei antes, que são eles alguns: o violão, a guitarra, o ukulele, a harpa, violino, violoncelo e o piano, que é bem conhecido, não é isso? E aí nós temos esses instrumentos. Esses instrumentos musicais no Brasil, vamos ver quando eles chegaram no Brasil, tá certo? Como foi que eles chegaram no Brasil, esses instrumentos musicais, tá certo? Os instrumentos musicais chegaram ao Brasil por meio de diferentes fontes. Algumas já faziam parte das culturas dos povos indígenas, como alguns grupos de flautas e chocalhos. Olha só, chocalhos é um tipo de instrumento, né, que é original do Brasil. Também há algumas flautas, porque existem outros tipos de flauta, vários tipos de flautas. Os portugueses trouxeram instrumentos comuns da Europa, como o cavaquinho, a sanfona, o piano e a viola. Olha que interessante, né? Foi assim que os instrumentos musicais, né, do Brasil chegaram, não é isso? Então, a tia Vânia vai agora. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, fechem os seus olhos e escutem o som que eu vou colocar agora. Você conhece esse som? Então, crianças, esse é o som do piano, tá certo? O piano mistura cordas e percussão para criar sonoridades. O instrumento foi apresentado pela primeira vez em 1711 por seu inventor, o italiano Bartolomeu Cristofori. No entanto, a história do piano começa antes com seus ancestrais, o cravo e o cravicórdio, que surgiram no período conhecido como Idade Média. Olha só, então o piano ele surgiu na Idade Média há anos atrás, não é isso? E esse é o som do piano, um som muito agradável, né? Um instrumento de corda, não é isso? Olha que lindo, olha que som. Agora preste atenção, escute o novo som que vai surgir. Olha só, você sabe que som é esse? Que delícia esse som! Crianças, esse é o som do violino. O violino é o mais agudo dos instrumentos de cordas. Foi inventado pelo italiano Gasparo di Cello entre as décadas de 1590 e 1610. O violino também tem ancestrais com o erhu, instrumentos criados muitos séculos antes na China. O violino é tocado com a utilização de um arco que fricciona as cordas para emitir o som. Olha que lindo, não é isso? O som do violino. Agora, preste atenção em outro som, certo? Vamos lá?
este som? Você conhece este som? Então, meus amores, esse é o som do violão, certo? O violão é um instrumento de corda muito popular no Brasil. A origem do violão tem mais de 2000 anos na história da humanidade e tem como um de seus ancestrais o alaúde, originário da cultura árabe. O violão, como conhecemos hoje, foi desenvolvido por Lullier na Espanha, onde existem grandes mestres violeiros. Olha só a história do violão. Que delícia! Ok, meus amores, esses são alguns sons que é mais comum e mais popular, tá certo? Das nossas atividades de hoje. Agora vamos para nossas atividades na página 28, 31 e 32, tá bom? E aí você faz a leitura da página 29, falando sobre outro instrumento que é o pantagombe, certo? Que é um instrumento percussivo que foi criado no estado de Minas Gerais. E ele é composto de uma caixa fechada que contém contas, tá certo? Aí você faz uma leitura para você conhecer melhor esse instrumento, o pantagombe, tá bom? Tá certo? Na atividade da página 28, nós temos aí uma pesquisa. Existe uma enorme variedade de instrumentos musicais no mundo, verdade? Com a ajuda de um familiar, pesquise alguns instrumentos na internet e em livros e escolha aquele que você achar mais interessante. Cole uma imagem e faça o registro da história dele. Então, você vai procurar aí um instrumento que você acha interessante, tá certo? Vai colar no espaço e depois vai escrever um pouco sobre ele. Você viu que o violão, o violino e o piano, eles têm uma história. E aí, você vai fazer a mesma coisa. Vai pesquisar um instrumento e vai contar um pouco sobre ele. Também vai pesquisar a história dele, tá certo? Na página 31, diz o seguinte: relembre os estudos e as experiências vividas neste capítulo e crie um registro sobre o que foi mais marcante para você. Seu registro pode ser em forma de desenho, música, poema, texto ou outra maneira que imaginar. Meus amores, olha só, observando o que você achou interessante nessa aula de hoje. E aí você pode desenhar nesse espaço aí, tá certo? Sobre os instrumentos musicais, tá bom? Você pode desenhar, pode escrever uma frase, pode escrever um texto, um poema, tá certo? O que você achar melhor. Ok, baby? E na página 32, vamos relembrar, temos aí um pouco de tudo que foi estudado nesse capítulo e nos outros capítulos 1, 2 e 3, não é isso? Nos capítulos nós estudamos sobre a cultura indígenas, né? No capítulo 1, não é isso? Estudamos também sobre grafismo no capítulo 2, estudamos sobre heranças portuguesas, né? Isso no capítulo 3, e agora no capítulo 4 estudamos um pouco sobre os instrumentos musicais. E aí você vai preencher, tá bom? Com as respostas. Ok, baby? Então, essa é a atividade de hoje. Você vai fazer uma releitura do que você entendeu para preencher esse texto aí. Ok, meus amores. Depois você vai fazer a autoavaliação que o livro pede sobre o que você entendeu, aprendeu ou não aprendeu sobre, tá bom? Este caderno. Tá bom, meus amores? Essa é a nossa atividade de arte de hoje. Um cheiro e até a mais. Tchau. Bye, bye.